Olá, queridos e queridas, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho as pessoas irem entrando e aí nós já começamos a nossa super live com a querida Cacá Rodrigues, onde nós vamos falar sobre ancestralidade. Vai ser linda. Olá, senhora Márcia, Carlos, Vivi, tudo bem com vocês? Lima da Silva, bom dia, Vivi. Não, pontualidade africana, Márcia. Isso é uma qualidade minha, ser pontual. Dificilmente eu não consigo, mas a maioria das vezes, quer dizer, eu sempre consigo. Oi, senhora Cacá, como é que a senhora está? Deixa eu convidá-la. Vamos lá, estamos acenando para cá, para ver se ela entra logo. Oi! Peraí. Eu tô te vendo travadinha. Você tá me vendo? Tá me É, ouvindo? agora sim, eu acredito que deve Ah, ser. ah. Você quis brilhar no sol, né? E a internet falou, ou o sol ou eu. E aí, Maravilhosos! Andréia? Olha! Andréia, Kiki, Mari, Maris, tudo bem, bom Mari? dia! Ei, Kiki. coisa linda! Bom dia, queridos e queridas. É com grande alegria que eu apresento para vocês Cacá Rodrigues. Ela é a nossa convidada de hoje e ela veio trazer para a gente mais experiências sobre a sua vida e o que está acontecendo ao redor do mundo. Vamos lá, Eu gente. cheguei, você estava falando Brincadeiras. de pontualidade. E É, pontualidade é uma força ancestral de Ana Minuto? é. Eu não herdei Na essa verdade, força. eu tive que desenvolver, né, na realidade. Olhando a minha mãe, eu falava, não, não quero isso para mim, não. Vamos lá. Muito obrigada a todos e todas e todos que estão presentes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ancestralidade, né? O que é ancestralidade, como é que ela influencia na nossa vida. Então, eu hoje estou, porque pode mudar, Head Trainer e também Master Coach, trabalho com constelação e outras tantas terapias. E hoje o nosso objetivo é trocar, servir e aprender mais entre nós e com vocês. Pois não, Sara Cacá, conte um pouquinho sobre você. Tamo aí, tamo junta, né, Aninha? Eu também trabalho com várias terapias. Eu tô começando a me apresentar como uma bruxa da nova era, porque Ótimo. é tanto conhecimento, né? Na verdade, o que eu percebo é que eu sou tarada por autoconhecimento. Então, tudo que está relacionado a coaching, eu vou continuar falando. Você tá me vendo, será? Eu tô Tá te me vendo? ouvindo. Deu uma travadinha. Tô te ouvindo. Tô te Tá. ouvindo, mas você tá. A sua imagem não tá muito legal, porque ela tá meia. A Blur? Sabe, meio embaçada? Meio Deixa embaçada. eu, deixa eu tirar meu Wi-Fi aqui, tentar ficar só no rede 4G, que eu vim pra varanda tomar um sol, que agora eu gosto de fazer live na varanda, né? Já que eu não posso sair na rua, eu aproveito esse momento para me conectar com essa força que também me energiza, né? Além das minhas raízes, né? Que a gente vai lá fundo buscar, eu também busco muito lá em cima essa força aí da energia solar, da vitamina D, para manter minha melanina tá vitaminada, literalmente. Mas o que eu estava falando é isso. Eu busco ferramentas de autoconhecimento para mim e para ajudar outras pessoas, principalmente mulheres, no sentido de
empoderar as pessoas, elas terem a coragem de ser quem elas são em essência. Eu sinto que é isso que falta para a gente viver em sociedade de uma forma mais harmoniosa, mais autêntica, mais plena, e eu vivo para isso. Então, aqui, né, para Ótimo. falar sobre esse nosso passado e as forças que a nossa ancestralidade traz para a gente, que a gente pode aproveitar nesse momento de isolamento, de quarentena. Eu já tenho uma aqui que tá bombando, que eu resgatei nesse momento, que é a capacidade de cozinhar, que eu não fazia isso em 38 anos de vida. E a quarentena me botou na cozinha e eu resgatei essa força e estou fazendo umas comidinhas muito deliciosas. Depois eu vou poder, quando eu puder me juntar com os meus amigos de novo, eu vou poder compartilhar com as pessoas essa força que eu resgatei da minha ancestralidade, porque só essa sabedoria ancestral mesmo para me botar na cozinha. E o coronavírus. Hoje, que pareça, hoje eu conversei com uma amiga minha que está também, acho que ela está na França, na Inglaterra, e ela está cozinhando todos os dias, né? Ela fala assim, nossa, minha comida está saindo tão boa que eu nem sabia que eu sabia fazer comidas dessa forma. Eu falei, então, você não sabia que você tinha uma força ancestral que ia te apoiar nesse processo, né? Ela falou assim, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Mas vamos lá. A Cacá, ela trouxe uma informação que ela me questionou se a minha pontualidade veio da minha força ancestral, né? Mais ou menos. É um aprendizado, né? Então, eu observava muito, minha mãe tinha muitos compromissos, que ela era do samba, ela era do terceiro setor, ela trabalhava fora, e ela tinha um desafio muito grande com o horário. E já era uma coisa minha, eu detestava atraso. Era uma coisa assim, louca. E aí eu acabei olhando para minha mãe, entendendo qual o padrão que ela tinha, que eu não gostava, e não repito mais esse padrão. Entendi que ele não ia fazer bem para as escolhas que eu fiz. Para aquele momento estava tudo bem para ela, mas para mim me incomodava. Então, quando a gente fala de uma ancestralidade, a gente fala de esculturas muitas vezes sem ter essa noção de que repetimos. E muito menos o quanto ela impacta nas nossas escolhas de hoje e nossas escolhas de ontem e vão impactar nas escolhas de amanhã. Pensando na carreira, Cacá, como é que você decidiu que você iria trabalhar com desenvolvimento humano? Qual foi o insight, né, que veio através desse conhecimento da sua ancestralidade que te... Isso. Deus, é sempre nos ajudar. Você não quer entrar e ficar dentro da sua casa para ver? Acho que eu vou tentar voltar pro Wi-Fi, né? Deixa eu ver. Peraí. Fique aí, fique aí, fique aí. Vamos ver se no Wi-Fi a gente consegue ficar melhor, né? Nós já vimos sua varanda, eu também já vi ela pessoalmente, é linda. Internet, amiga. Ancestralidade, vamos trabalhar aí, porque a gente precisa fazer essa live. Eu te vejo, mas eu não consigo. A sua imagem tá travada para mim. Mas pode ir falando que eu tô te vendo. Tá tudo bem. Tá bom, ótimo. Só confirma para mim se eu não peguei o fim da pergunta. Você perguntou sobre eu trabalhar com a questão do Eu perguntei para você, que baseado no seu histórico e na sua ancestralidade, como você definiu que ia trabalhar com desenvolvimento humano?
Na verdade, eu acho que conecta muito com o que você falou da busca do negativo, que você trouxe do exemplo da sexualidade da sua mãe e você buscou o oposto do comportamento que você observava nela, né? O que acontece? Eu venho de uma família que eu fui a primeira pessoa a fazer faculdade, a primeira pessoa a idioma além do português, a viajar para o exterior, a ter acesso a informações, né, e oportunidades que a minha ancestralidade não teve, né? Eu de casamento interracial, a minha mãe é descendente de indígena, com branco, com negro, meu pai descendente também de indígena com negro e branco. Eu sabia até recentemente. Eu falei, eu não fiz um exame de DNA porque eu queria esse ano visitar o continente africano. Nossa, tá muito ruim. Tá ruim? Tá, entra, sai e entra de novo. Para ver se melhora. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? E me vendo? Coloquem aí nos comentários. Mudei de lugar, então pode ser que tenha melhorado. Vou colocar no meu Wi-Fi, na minha conexão para ver se vai. Isso já melhorou 100%. Então. A imagem está ótima agora. Mas eu mudei de sair do Wi-Fi e estou no meu. Oi, vocês estão me vendo bem agora? Ouvindo? Ah, ótimo. Obrigada. Obrigada, Gláucia. Ótimo. Oi. Oiê, tá me vendo bem? Oi. Agora eu estou ouvindo bem. Eu também tirei do Wi-Fi e coloquei no 4G. Acho que melhorou também para mim e para você aí. Eu tô te vendo bem melhor agora. Aliás, então eu não tinha falado antes, eu reparado, mas que cabelo é esse, hein? Jesus! Arrasante. Eu vim linda para a festa de hoje. Vim linda para nossa festa de hoje. Olha que festa da ancestralidade! Então, vamos lá. Você havia falado que também baseado no que você via, né, para você ser a primeira da família a estudar, para você ser a primeira da família igual eu a fazer tecnologia. Eu e Cacá temos algumas coisas muito parecidas, né? A Cacá também é head trainer, ela também é da área de tecnologia, também está consteladora como eu. Então a gente tem algumas semelhanças aí. Somos negras, lindas, legais, simpáticas. Gostamos de gente às vezes. Mas quando a gente fala de ancestralidade, e quando a gente, principalmente quando eu vou fazer minhas constelações, e eu falo o que você não gosta da sua mãe, ou o que você não gosta do seu pai, as pessoas ficam ofendidas, elas ficam chateadas por achar que pai e mãe, quando a gente olha alguma coisa que a gente não se adequa, elas são ruins. E na realidade, qual que é o objetivo da ancestralidade? O objetivo da ancestralidade é servir para a gente como uma fotografia, como um caminho, e nós olhamos para esse caminho e entendemos se nós queremos seguir o caminho A e o caminho B. Por exemplo, trazendo para a minha experiência, eu não queria... A minha mãe era do terceiro setor, trabalhava com ONGs, era petista, era uma coisa. E eu sempre tinha para mim que eu não gostaria de ser como a minha mãe.
Só que tem algumas coisas que são valores e crenças que nós aprendemos desde criança. Então, eu e minhas irmãs, desde criança, aprendemos a servir. Ponto. Quando isso entra no seu DNA, que aí já é histórico, né? Porque desde a época do racismo, desde a época da escravidão, nós tínhamos que nos ajudar. Quando você é picado por isso, nunca mais você volta a ser uma pessoa boa. Você só pode melhorar sempre. E aí eu trabalhei muitos anos com minhas irmãs e minha mãe, ajudando essas ONGs. Só que em um determinado momento começou a doer tanto para mim que eu falei que eu não queria mais. Foi aí que eu resolvi escolher a área de tecnologia. Mas aí, Deus é muito inteligente, sabe, né, da minha missão no mundo, para que eu vim. Eu fui para a tecnologia, fiquei muito tempo, mais de 15 anos, era muito feliz na minha área, porque eu adoro exatas. Mas minha mãe faleceu. E aí ela me lembrou qual que era o meu papel na Terra. Foi aí que eu voltei para o terceiro setor, fiquei muito tempo, desenvolvi projetos para grandes organizações. E a partir daí eu comecei a entender o quanto eu tinha que aprender com pessoas que vieram antes de mim. O quanto a ancestralidade é magnífica a ponto de nos mostrar caminhos que muitas vezes a gente acredita que não existe, né? Ou a gente tem que reinventar. Então, a partir daquele momento, eu comecei a notar, ter mais sensibilidade para enxergar por que minha mãe era tão querida, por que minha mãe era uma pessoa que conseguia se relacionar com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, tem um monte de coisa que eu comecei a modelar minha mãe. Por exemplo, a minha mãe era uma pessoa que a minha irmã do meio tem, assim, de uma forma muito linda, que conversava com qualquer pessoa, desde o mendigo até o dono da empresa. Ela não tinha desafio para se relacionar. E foi olhando a minha mãe que eu desenvolvi outras habilidades e competências que me fizeram hoje poder fazer live a qualquer lugar, com qualquer pessoa, dentro da minha área também, conversar com qualquer nível de conhecimento, porque eu aprendi isso também através da minha caminhada dentro da ONG. Então, quando a gente fala de ancestralidade e quando a gente fala desse momento atual, nós falamos de eu tenho alguém que me ensinou antes, o que essa pessoa tem de tão legal que eu posso repetir, e tem coisas que essa pessoa que eu não gosto dessa pessoa, e aí não gostar não quer dizer não aceitar. Né? São coisas diferentes. Também, né? Isso. São coisas diferentes. Você não gostar de algo não quer dizer que você não está aceitando, que você não está honrando, ou que você deixa de gostar de alguém só porque você não olha para aquilo e acha que não é para você. Então, uma coisa que eu trouxe da minha ancestralidade, que eu convido vocês também, é olhar a habilidade de quem veio antes. Por exemplo, a Cacá falou da cozinha. Cara, eu sou uma exímia cozinheira. A minha avó era cozinheira padrão. É impossível eu e minhas irmãs não sermos boas. Impossível. Mas, não gosto, não quero, é chato. Acabo cozinhando menos. Mas é uma coisa que veio. E uma outra coisa também que a gente precisa pensar é que eu só sou capaz de tomar a força dos meus ancestrais quando eu reconheço o quanto eles são potentes. A história que foi contada pra gente, eu vou disponibilizar. A história que foi contada pra gente é que os nossos ancestrais eram todos ruins, eram todos indolentes, né? Só queriam saber de samba, só queriam saber de capoeira, só queriam saber de rua, só queriam saber do boteco, e isso não é real. O que eu queria falar e que eu vinha pensando quando a gente combinou de fazer essa live, como que o autoconhecimento e a espiritualidade se conectam nesse sentido, da gente... faz mais essas forças ancestrais, que é Deus é um cavalo. Repete que está quebrando. Repete que está quebrando. Tá melhor? Fala de novo. Eu vi uma frase recentemente que faz muito sentido quando eu penso em ancestralidade também, que é Deus é um cavaleiro. Ele só entra na sua vida se você deixar ele entrar. E eu penso nossas forças ancestrais, elas também vêm desse lugar de eu aceitar a ancestralidade para poder tomar as minhas forças ancestrais, né? Esse tomar que a gente fala do tomar a vida na relação, vem muito desse lugar do livre-arbítrio, em que a gente precisa primeiro aceitar, primeiro a gente precisa se sentir, saber quem a gente é,
se sentir confortável com quem a gente é, e quem a gente é é inevitável a gente contar com que tudo que vem atrás da gente, né? Pra gente chegar até aqui. E essas forças, elas só vão de verdade nos impulsionar a hora que a gente aceita. E aí, a hora que a gente aceita, e tudo isso que você falou, toda a parte que vem que eu quero repetir, mas também toda a parte que vem que eu quero fazer diferente, né? Só que eu tenho que primeiro aceitar que é assim, essa é a minha história. E a partir daqui, o que eu repito e o que eu faço diferente, né? E é muito interessante como os nossos ancestrais, eles não invadem esse nosso livre-arbítrio, enquanto a gente não autoriza, né? A gente tem que realmente aceitar essa força para a gente conseguir colocar ela no mundo. Primeiro a gente faz esse reconhecimento dessa força, traz essa aceitação, esse amor incondicional pela nossa linhagem. E aí, a partir do amor incondicional, que a gente consegue despertar tudo isso que está ali. Por exemplo, eu sempre neguei qualquer coisa relacionada ao feminino na minha vida. E agora que eu estou trabalhando muito isso, e que eu venho me reconectando com o feminino dentro de mim, cozinhar tem sido um prazer. Tem sido um momento do meu dia, porque eu falava que o momento do meu dia de autocuidado era quando eu acordava de manhã, tomava banho para trabalhar e ia fazer a maquiagem. E aí eu ficava ali, me olhando no espelho, me namorando, mandando beijinhos, dizendo que eu me amava, trabalhando todo esse amor próprio naquele momento. Agora, com o home office, nem sempre tem esse momento matinal. Mas o momento que eu vou para a cozinha para fazer o meu almoço, por exemplo, é esse momento que eu trago ali todo o meu amor para colocar naquele alimento, que é o que vai me nutrir, para eu ter um dia passado bem, para eu ter um dia produtivo, para eu manter minha saúde, para eu melhorar meu sistema imunológico. E aí coloco todas as forças, toda a energia que eu trago dessa ancestralidade naquele alimento para trazer isso para dentro de mim. E há 3, 4, 5 semanas atrás, antes do isolamento, eu não tinha esse ritual. Porque eu não tinha esse hábito de cuidar da minha alimentação pessoalmente, né? Tem sido uma descoberta. E como você falou, né? A minha avó também era uma exímia cozinheira das minhas avós. Então, a gente acaba trazendo um conhecimento que está na nossa célula, né? Está no nosso DNA e antes, quando eu negava, era muito desafiador. Agora é natural. Não precisa fazer esforço. Não, é fluido, não tem esforço. Então, é essa força mesmo que empurra a gente, né? E é uma coisa que a gente precisa ter muito claro e começar a treinar, ou escurecido, é que nós somos uma fonte de luz. Né? Nós somos uma fonte integral de tudo que veio antes, tudo que vai vir depois e nós neste momento. Quando a gente consegue se conectar, entender que existe uma ancestralidade e que essa ancestralidade nos dá todas as habilidades possíveis e inimagináveis de ser melhor, e aí não é melhor que o outro, não é melhor que a irmã, não é melhor que o primo, não é melhor que o vizinho, é ser melhor enquanto ser integral, do quanto eu posso entregar de mim, para mim, né? Que é o amor próprio, o autocuidado, a preservação de dizer hoje eu quero cozinhar, hoje eu não quero cozinhar, hoje eu vou me maquiar, hoje eu não vou me maquiar, hoje eu estou a fim de comer, hoje eu não estou a fim de comer. Então, é este momento que o universo está trazendo para a gente, que nós já entramos, graças a Deus, numa nova era, ele exige da gente que a gente se reconecte com quem nós somos. E quem nós somos veio antes. Então, 50% mãe, 50% pai. Toda vez que eu nego, seja coisa positiva ou não positiva em relação à minha família, eu nego quem eu sou. Toda vez que eu nego que eu não gostava, que eu não vou repetir minha mãe, eu nego
quem eu sou. Toda vez que eu olho para alguém, principalmente da minha família, e julgo, e isso é uma coisa natural, gente, é do ser humano, não tem essa, eu não vou julgar. Não tem essa. É automático, quando você viu, já foi. A inteligência é tirar do automático. Por que eu estou julgando? Por que isso me incomoda tanto a ponto de eu não querer mudar ou apontar o do outro e não me enxergar? Eu tinha um desafio que era com meu pai, um desafio que eu nem sabia que eu tinha, mas a gente vai se descobrindo, vai fazendo constelação, né? O meu pai era uma pessoa muito nervosa, muito na época, né, diziam que era baderneiro, parará, parará. Mas meu pai tinha uma coisa que eu tenho muito forte e que eu agradeço muito por isso. Eu faço o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito do meu jeito. Quem determina aonde eu vou, o que eu vou fazer, sou eu. Então a forma que ele tinha de se identificar, e também era por falta de conhecimento, porque ele devia ser um crânio, ou de inteligência emocional, que é uma coisa que a gente traz da ancestralidade também. Então minha mãe era um crânio. Minha mãe, você não ouvia minha mãe gritar, você não ouvia minha mãe se exaltar. Não quero chegar nesse nível, mas estou muito mais próxima. Por quê? Mas meu pai tinha uma coisa assim, cara, que chegava a ser uma coisa assim, rebelde. E eu acredito nessa rebeldia, porque é essa rebeldia que faz a gente olhar para o processo e dizer, nossa, eu posso ser melhor, né? Eu sou melhor que isso, eu tenho ferramentas para ser melhor que isso. Então, uma dica, né? Então a gente já está dando dicas para você, mas uma dica que eu quero que vocês façam, um exercício, pega um caderninho mesmo, é olhar o que é muito legal do seu pai e o que é muito legal da sua mãe. E também olhar o que é muito ruim no seu pai, o que é muito ruim na sua mãe. Olhar, entender, ver, acolher, beijo e tchau. Hoje eu vou fazer diferente. E o que eu vou fazer diferente? Porque quando a gente toma essa ação, a gente para de responsabilizar os nossos pais pelas escolhas que nós não fazemos. Ou fazemos sem pensar. E uma das coisas que eu percebo muito forte em mim, e eu tenho certeza que repete em todo mundo, é tudo aquilo que eu julgo no meu pai e na minha mãe, eu repito. É muito engraçado! E uma das coisas que você falou, uma coisa do seu pai, né? Dele ser, né? Ter essa personalidade forte. O meu pai, quando ele coloca uma coisa na cabeça, para você discutir com ele aquilo, é briga. E a gente entra em cada discussão. E aí, quando eu vejo, isso que eu julgo nele, da forma como ele discute, da forma como ele quer impor a percepção dele para as outras pessoas, eu repito igualzinho com ele. Eu faço igualzinho com ele. Eu posso não fazer com outras pessoas, mas com meu pai, é muito desafio para mim eu sair desse padrão. Então, hoje eu tô dando risada disso, porque eu começo a enxergar. Mas antes era algo que me dominava de um jeito. Recentemente a gente teve algumas discussões por conta de política e valores que são diferentes. E foi muito engraçado, porque ele tem um irmão, meu pai tem um irmão que é colado nele, assim, tipo, 10 meses de diferença, eles são muito parecidos, inclusive fisicamente, e brigavam muito sempre. E eu sempre julguei muito esse comportamento deles, porque eles entravam em umas discussões homéricas. E eu tô repetindo esse padrão com meu pai. Venho observando, eu repetindo. Toda vez que a gente começa a se falar, entra numa discussão homérica, e eu faço o papel do irmão dele, e ele tacando em pau. E assim, é engraçado, né? Porque é exatamente aquilo que eu nego nele, aquilo que eu rechaço nele, eu vou lá e repito e faço igual. Então, a importância da gente honrar. Honrar não tem a ver com repetir. Honrar tem a ver com aceitar do jeito que é. É do jeito que é. E trazer o melhor. Escolher o que é o melhor que você quer trazer dessas forças, né? E fazer essas escolhas de forma consciente, como você falou. Parar de colocar nos nossos pais a responsabilidade pelas nossas escolhas. Porque quando a gente traz para a consciência, a gente se torna autorresponsável. A gente sai desse padrão de colocar no fora a responsabilidade pelos nossos atos, né? Porque se eu não sei, né? É aquele perdoa pai, não sabe o que fazem.
Se eu não sei, eu estou num lugar de proteção do meu inconsciente. Mas a partir do momento que eu trago para o meu consciente um padrão, aí eu tenho que saber que eu tenho que fazer uma escolha. Se eu quero repetir aquele padrão, se eu quero fazer diferente, né? Mas independente do repetir ou do fazer diferente, a honra é essencial para que a gente possa fazer essa escolha. Porque senão a gente nem consegue trazer essa força para a consciência. Faz sentido isso? Sim, faz, e uma coisa que você trouxe, que é a questão do embate, né? O embate está muito relacionado a eu, e isso é uma coisa ocidental, não é uma coisa que a nossa população preta trouxe, que é querer ser maior de quem veio atrás. Nós temos a Cacá, hoje a gente conversando antes, ela fala assim, a gente pode se apresentar, falar para lá, eu falei para ela, eu acho que a gente tem que ir direto para o assunto. Porque os nossos ancestrais, eles não precisavam dizer que ele tem 10 diplomas. Mas no Ocidente, a gente tem uma necessidade tão grande de dizer que a gente tem 10 diplomas. É só a gente ver as nossas bios, né? As nossas bios têm umas 1000 páginas. E isso é uma coisa do Ocidente, porque o Ocidente olha para o seu diploma, não olha para quem você é. Olha pro tipo. E isso também se replica com os nossos pais. Por quê? Minha mãe não fez faculdade, não conseguiu nem terminar o 2º grau. Eu fiz faculdade. Eu tenho MBA. Eu aquilo. Automaticamente, o inconsciente coletivo faz a gente acreditar que nós somos melhores que os nossos pais. E a partir daí, a gente começa com essa briga insana de querer ensiná-los a serem melhores. Em vez de nós olharmos para ele como maiores, como os reis, e a gente só é capaz de tomar a energia vital, todo o caminho de luz, quando nós olhamos para os nossos pais, como os grandes. Eles sabem de tudo, eles têm a voz, eles direcionam. Quando nós queremos entrar no embate, achando que somos melhores que nossos pais, e isso não é você, Cacá, isso é do Ocidente, nós temos esse inconsciente coletivo, que agora já não é mais coletivo, não é mais inconsciente para você, é consciente, de que eu estudei mais. Eu sei mais que meu pai. Imagina, meu pai veio do norte, não consegue nem falar amor. Vai saber mais do que eu. E sabe. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que eles vieram antes, eles são os maiores, nós somos crianças aprendendo a viver, porque eles já têm à nossa frente no mínimo 50 anos. É igual aquela história. Nossa, minha mãe... Tudo que minha mãe fala pra mim acontece. Não é que ela é, nossa, inteligente. Ela só tem experiência de vida que você não tem ainda. Ela viveu, né? Ela já viveu isso que você está vivendo agora. Aí a gente fala, não. Ela tá falando aquilo ali, ela não quer que eu cresça. Gente, uma coisa que a gente precisa ter como noção e levar pra vida. Tudo que os nossos pais fazem, tudo que nós fazemos é por amor. Mesmo que pareça estranho para você, mesmo que você fala, cara, como é que uma pessoa pode maltratar a outra? É por amor. É por amor. Nem que seja por amor a ela. É por amor. Então, uma outra dica, se você realmente quer ir para o próximo nível emocional, principalmente nesta crise, olhe os seus pais como pais. Eles são grandes. Eles sabem. Pode ser que você não queira aceitar, pode ser que você não queira seguir o caminho. É um direito seu. Você tem o direito de olhar para trás e falar, cara, isso eu vou repetir, isso eu não vou repetir. Isso não quer dizer que eu não os amo. Isso só está dizendo que estou utilizando a plataforma que eles me deram, emocional, intelectual, para ser melhor, para ser mais próspera, para ser mais abundante, para honrar eles de forma positiva, não na escassez. E quando a gente não consegue enxergar os nossos pais como maiores, nós vivemos na escassez. E aí eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de sentimento. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre preciso fazer mais. Sempre preciso mostrar que eu sou melhor. Cara, quem está bem com quem está lá atrás, não precisa fazer porra nenhuma. As coisas acontecem naturalmente. Tem coisas que acontecem na minha vida que eu falo, não é possível, gente. De onde surgiu isso? Alguém está trabalhando lá atrás, eu só estou replicando. E isso a gente precisa ter esse treino, tá? Não existe o errado, não existe o certo. Existe um treino que eu preciso fazer comigo enquanto ser humano,
de entendimento de quem de quem são meus ancestrais, de onde eles vieram. Que nem a gente fala, porque a gente é muito forte. Cara, você veio de alguém que passou 2, 3 meses dentro de um barco, ou de sei lá de onde essa pessoa veio, sem comer direito, sem dormir direito, exposto a tudo quanto é tipo de violência e doença, e você está aqui, depois de umas 20 gerações. O que é isso? O que é essa energia? O que é essa força? Como é que eu posso usar isso a meu favor? Então, quando a gente olha a ancestralidade, a gente olha o histórico. Então, eu não olho meus ancestrais como coitados. Eu olho eles como uma potência, assim, inimaginável de energia, de vitalidade. Porque é isso. Qualquer pessoa que me conhece sabe que eu sou assim. Eu tenho essa energia, essa vitalidade que eu tomo dos meus com muita gratidão. Porque é isso. Alguém conseguir ficar 3 meses no barco, sem comer, remando, sendo maltratado, e conseguir chegar e me trazer eu, minhas irmãs e minha família para cá, é muito foda. Então, quando a gente começa a olhar os nossos com toda essa potência, é impossível nós não sermos melhores. É impossível a gente não repetir coisas legais e boas que vão nos levar para o próximo nível. É impossível não sermos autênticos, porque somos isso, autênticos. E a gente passa a vida querendo repetir. Então, esse momento é o momento de o que eu posso fazer melhor com tudo que eu recebi, de positivo, porque a gente só olha o negativo, de tudo que eu recebi ao meu favor. Porque minha mãe é muito fofoqueira. Tá, mas o que você aprende com isso? Como é que você pode usar isso a seu favor? Porque meu pai é um vagabundo. O que é vagabundo? Dentro das possibilidades que ele tinha. Então, quer dizer, a gente parar de olhar o que não tem, porque se não tem, não tem mesmo, e olhar para o que nós temos de potência que a gente pode utilizar a nosso favor. Maravilhoso. Tem 2 coisas que eu estou ouvindo você falar e eu estou pensando. Eu falei no começo, né, que eu sou a parada do autoconhecimento, e quando a gente está falando de ancestralidade, tem muito a ver também com a gente conhecer a nossa história, a gente conhecer de onde a gente veio, né? Porque para a gente tomar essas forças para a gente precisa conhecer a nossa história, saber, né, quem que são os nossos ancestrais, de onde eles vieram. Eu fiz recentemente o exame de DNA, como eu ia falando antes, e travou. E puta susto quando eu fiz o exame de DNA, porque eu tava na minha cabeça com a ideia de que eu vou fazer o exame de DNA porque eu quero ir para a África, quero me reconectar com os meus ancestrais. E aí, quando eu abri o resultado do exame de DNA, deu no meu exame de DNA que o meu DNA é 51% europeu. E eu tomei um puta de um susto com aquilo. Eu fiquei em negação mais de uma semana sem conseguir olhar aquele resultado. Para conseguir processar e ir perguntar para o meu pai, porque meu pai, ele é pretinho. Meu pai, ele tem melanina para dar e vender e alugar para quem quiser. E eu nunca passei pela minha cabeça, eu conheci os meus avós paternos, mas não conhecia a história deles. Nunca passei pela minha cabeça questionar que meu pai não fosse 100% tivesse ancestralidade africana. Nunca. Eu sabia que na parte da minha mãe, sim. E aí, quando eu vi o exame, eu falei, não é possível, tem uma coisa errada aqui. Né? Me enganaram. Né? Como é que aquele negão me traz um DNA que, junto com o da minha mãe, dá um DNA que é 51% europeu e só 29% de afro no meu exame. E aí eu vou questionar meu pai, e aí meu pai me fala, não, a sua avó, ela era filha de uma índia com um italiano. E o meu DNA tem 25% de Itália. Ou seja, bate quase com tudo que eu tenho de continente africano, 25 com 29. E eu não sabia essa história da minha avó, eu não conhecia essa história, né? E aqui, tudo isso está no nosso inconsciente, tudo isso está nas nossas memórias celulares. Uma das coisas que eu fiz, outra coisa que eu queria falar a respeito da gente tomar essas forças, né? Eu fiz um curso no Theta Healing que chama Relações Mundiais, que vai tratar justamente de preconceitos, de ressentimentos, de ódios em relação a etnias, raças, povos, religiões. Tudo está relacionado com essas relações entre diferentes povos no mundo todo.
E uma das coisas que a gente aprende nesse curso é que esses ódios inconscientes entre raças, entre etnias, entre povos, entre religiões, consomem a nossa energia e que impede a gente de assumir do que é melhor, né? Impede a gente de olhar para o que é bom, enquanto a gente fica olhando para aquilo que a gente está julgando como ruim, para aquilo que a gente está julgando como errado, como inadequado, como antiético, como injusto. Então a gente gasta toda a nossa energia olhando para o negativo e esquece de colocar a nossa energia do amor, da nossa honra pelos nossos ancestrais, da gratidão pela nossa vida, nessa força positiva. Nisso tudo que você falou, dessas pessoas que chegaram aqui, que passaram o maior perrengue para poder atravessar um oceano há séculos atrás e chegar aqui nesse continente e continuar a vida até que chegasse essa vida até a gente. E a gente, com esse ódio inconsciente, a gente se desconecta dessa força. A gente vai se desconectando, né? E na constelação a gente sabe que quanto mais a gente honra nosso pai, mais prosperidade. Quanto mais a gente honra nossa mãe, mais sucesso, né? Então essas honras, elas servem muito mais para nós e para o nosso sistema do que a gente pode imaginar. Porque aquilo, né? Sim. A gente vem para evoluir o nosso sistema. E a gente conseguindo, como a Lu está falando aqui, honrar o positivo, né? Honrar tudo que é, mas olhar para o positivo. Olhar com gratidão para a nossa história. Isso é muito uma coisa bem interessante. Uma coisa bem interessante que você trouxe foi a questão da sua avó, né? Minha avó também é branca. E aí eu e minhas duas irmãs saímos bem pretinha, a minha irmã do meio já saiu, como a gente dizia em casa, sarará. Há um mês atrás eu fiz o planejamento na prática, que é um treinamento de inteligência emocional, onde eu falo sobre o planejamento e onde eu falo o que impede a gente de planejar, né, e ser quem a gente veio para ser. E aí, quando a gente fala que a gente veio para ser, não está relacionado a você ser um astro, não está relacionado a você ser uma autoridade, está relacionado ao quanto você pode honrar melhor seu sistema para ser melhor do que quem veio ontem. E aí o melhor não está relacionado em superioridade, está relacionado ao quanto eu vou pegar toda essa base e usar ao meu favor. E um dos movimentos sistêmicos que eu fiz foi isso, foi você... eu vim da África, eu estou na África, ok, legal... Só que agora eu estou no Brasil, como é que eu vou fazer para honrar essas duas pátrias? Lá eu tinha uma pessoa que também veio da Europa, como é que eu vou fazer para honrar essas duas pátrias? Como é que eu vou falar para a África? Ok, foi bom, foi maravilhoso, mas agora eu estou em outro lugar e eu também preciso honrar esse lugar. Como é que eu faço isso? E aí a gente fez um movimento sistêmico, né? E ele passa por isso que você falou. Enquanto eu não consigo olhar para minha avó como uma mulher branca, e se lá sabe se realmente ela era branca, porque é tanta mistura, e honrar ela, dificilmente eu vou conseguir ser uma pessoa de sucesso dentro do que eu acredito. Porque o sucesso está relacionado a você aceitar tudo, sem questionar. Mas por que eu tinha que ter uma avó branca? Mas por que eu tinha que ser europeia? Mas por que eu tinha... Não tem porquê. Está tudo certo da forma que está. Então, quando a gente tem essa inteligência, que eu acredito que para você deve ter sido um desafio, eu vou dizer para você também, eu tenho até medo de fazer meu teste, porque eu me acho pretinha, não DNA, mas o mundo é misturado. Todo mundo tem uma mistura, que essa é uma forma que o sistema maior descobriu de organizar, para que a gente se entendesse que a gente não é único quando se fala de uma pessoa. Nós somos múltiplos. E como seria se você ou eu, na sua integridade, conseguíssemos pegar essa multiplicidade ao nosso favor? Como seria olhar minha avó como uma mulher branca, mas uma mulher potente, porque também para ela não deve ter sido fácil ter viver daqui, na época da escravidão, e conseguir me trazer até aqui. Então, quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala de uma potência. E é reconhecer isso como potência, não interessa se é feio, se é bonito, se é alto, se é baixo, se roubou, se não roubou. É sem julgamento. E a gente consegue um dia nos julgar? Sim. Quando a gente olha para trás e fala, vocês foram foda, se não fosse vocês eu não estaria aqui, então eu honro vocês e sigo. O que a gente pode fazer junto para seguir?
Então, quando vocês estão com um problema e vocês deitam e falam, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? E essa resposta vem, é da sua sexualidade. Quando você tem um problema que você não consegue resolver no plano físico e de repente vê a informação, não é nenhum anjinho que está mandando, não. É a sua ancestralidade. Então, a gente precisa ter essa noção de que existe algo maior que eu. E esse maior que eu são os meus ancestrais. E eles são lindos, são maravilhosos, dentro das possibilidades que eles tiveram. Que foi certa com o que eles tinham. Agora, pare de perder tempo dizendo que eles não fizeram, que eles não foram legal, que eles não foram bonitos. E pensa, cara, o quanto de mim é eles e o quanto deles sou eu. E como juntos podemos fazer uma caminhada mais leve. Porque a vida é leve, gente. Se dói demais, se tá muito difícil, não é para ser. Porque a vida é para ser fluida. Quando você olha os seus ancestrais, as coisas fluem. Porque a vida é fluida. A vida é isso. Vamos para frente, vamos para frente. Se você está parado em algum lugar, você pode ter certeza que não tem a ver com o que você não está fazendo. Tem a ver com o que você não está honrando. Nossa, demais. Ai, gente, eu sou demais. Eu sou demais, eu também acho. Eu sou muito foda. Eu me amo. Meus ancestrais são demais. Mas é porque você falou uma coisa que ficou na minha cabeça reverberando aqui, né? Porque o universo é isso, ele tá o tempo todo em expansão, tá? Né? Desde o Big Bang, que a gente saiu lá do núcleo, a gente está crescendo, a gente está evoluindo. E naturalmente, né, o que está em cima é igual ao equivalente que está embaixo. O processo aqui dessa evolução não tem a ver com ser maior ou ser melhor do que quem veio, mas simplesmente de carregar toda essa história e fazer mais com ela. E trazer, que é um processo natural do universo, né? De expansão, de evolução, de fluidez, como você falou, né? De uma forma que é leve, de uma forma que é prazerosa viver, né? E é legal a gente falar disso nesse momento em que a gente está precisando passar por essa situação de isolamento, né? Porque também tem muito essa coisa da memória do cárcere, né? A memória do cárcere é muito forte, né? Nas nossas células. E isso pode bater num lugar de bad, num lugar da gente se sentir mal, da gente se sentir preso, da gente se sentir tolhido da nossa liberdade. Mas se a gente conseguir pegar essa oportunidade, né? E trazer um novo olhar para ela, né, aproveitar esse momento, quem está podendo, né, ficar em casa, trabalhar de casa, passar mais tempo consigo, com a sua família, olhar para esse momento como uma oportunidade de resgatar essas forças, né? Como eu falei para você, o meu retorno para a cozinha, né, que eu sempre rejeitei essa força ancestral e que, né, você conseguir preparar o seu próprio alimento, né? É um milagre da natureza você preparar o seu próprio alimento, você ter aquele ritual onde você se nutre e você, cuida do seu corpo, que é o nosso templo. Tantas outras forças que a gente pode nunca ter tido essa oportunidade de ter o contato por conta da loucura da vida, da correria, da falta de tempo, de olhar para dentro, de se conectar com a gente mesmo. A gente pode, nesse momento, aproveitar isso, né? E trazer o que é que eu não tinha visto aqui. O que é que tem em mim que vem diante de mim e que eu posso aproveitar, que eu posso usar essa força para fazer algo melhor, para fazer algo maior, para expandir, honrar tudo que eles passaram e fazer agora algo, colocar minha pimentinha, né? Colocar, como diz o Massaro, colocar meus camarões nessa paella, né? Como é que a gente pode fazer isso? Aproveitar esse momento para a gente realmente olhar para dentro, realmente buscar isso que a gente tem dentro da gente, toda essa força que a gente tem dentro da gente. Eu costumo falar, gente, a saída é para dentro. Não tem outro caminho. A saída é para dentro. Como a Ana falou, a gente já está entrando numa nova era. Tudo isso que a gente busca fora, toda essa felicidade que a gente busca fora, todo esse reconhecimento que a gente busca fora, todo esse sucesso que a gente busca, que o outro diga que a gente é bem-sucedido, que o outro venha, né, nessa comparação
mostrar que a gente está vivendo plenamente, isso tudo caiu por terra. Não tem mais, né? Há algum tempo já que a gente vê a humanidade adoecendo, sofrendo depressão, ansiedade e tantas outras doenças psicossomáticas, que a gente sabe que tem que fazer um movimento. Faz, Aninha. Como que a gente vai a gente Como é que a gente entra? A gente tem aí 8 minutinhos, tá? Que aí ele derruba e não... Então, tanto eu e a Cacá vamos dar nossa última dica. Primeiro, eu quero agradecer vocês por acompanharem, por participarem dessa live. Toda vez que a gente faz uma live, a gente sai muito melhor, porque quando a gente fala para vocês, a gente não está falando para vocês, a gente está falando para nós, né? Porque alguma coisa que a gente precisa mudar em nós, que acaba ressoando com vocês, e aí fazemos essa festa. Quero agradecer muito você, Cacá, por ter trazido o seu conhecimento, sua disponibilidade, sua cara linda, esse vestido chique, louco, arrasador. Agradeço a todos vocês. Vamos ver se a gente faz mais algumas atividades juntas. Acho que foi bem legal. A gente vai trazendo novas possibilidades. E eu vou deixar uma dica que para mim é muito importante e que faz a gente crescer. Não acredito em desconstrução, tá? A palavra de construção não serve para mim. Eu não sou uma casa que simplesmente batem e desconstroem e tudo acaba. Eu sou uma história, então eu tenho que ressignificar essa história. Cuidado com essa palavra desconstrução, que isso entra na sua mente e aí você quer partir do zero. O zero não existe. Existe uma história. O que eu faço com essa história é ressignificar. É entrar, olhar para trás e falar, nossa, como eles foram foda mesmo, mas eu não concordo com isso, mas concordo com isso. Como é que eu posso juntar as duas coisas e ser melhor? Então a minha dica é, comece a olhar essas coisinhas pequenas que vocês fazem todo dia. Putz, eu descobri que eu gosto de cozinhar. Cara, você vai lembrar da sua mãe cozinhando, você vai lembrar da sua avó cozinhando, você vai lembrar de como elas faziam as coisas e qual era o prazer em você estar ali, comendo ali, participando daquele momento, esse sentimento de união, de pertencimento que muitos de nós não temos, por isso que entramos em depressão, entramos em ansiedade, porque a gente se sente fora, se sente deslocado. Então, a gente tem sempre procurando um lugar para pertencer. O lugar que você pertence é a sua família. Quando você consegue enxergar esse pertencimento, quando você consegue enxergar... A minha avó cozinha... Gente, eu sou apaixonada pela minha avó. Ela já não existe mais, mas assim, a minha avó era uma mulher que cozinhava com um amor, mas um amor que, quando eu lembro da minha avó cozinhando, me dá uma... Eu tenho vontade de chorar. Eu tô chorando aqui, ó. Eu tô chorando! Eu ouvi você falar. Os meus olhinhos enchem de água. Cara, aquele prazer, aquela alegria, aquele amor, ele vem para mim de uma maneira que é impossível eu não conseguir repetir aquele amor para vocês. Então, toda vez que eu faço uma live, que eu participo dessas coisas, eu lembro dessa ancestralidade. Eu lembro da minha mãe, como minha mãe era um poço de paciência. E eu replico isso em tudo que eu faço. E isso é ancestralidade. É você vivenciar esses momentos com muito amor, com muita alegria, com muita gratidão, e eles vão te trazer essa mesma alegria de servir. Que a gente veio para a vida para isso, para servir. Cada um de um jeito, o importante é que você ande. Agora eu vou deixar para minha amiga, que tem 3 minutos para falar. Eu também, olha, só agradeço muito a oportunidade de me conectar com você nesse momento da história, nesse momento que a gente, né, desde que a gente se conheceu, a gente se identificou muito. E estar aqui com você, conversando com todas essas pessoas sobre esse assunto que é tão valioso para a gente, é uma honra para mim, de verdade. Eu estou emocionada, porque até hoje de manhã eu fiz cuscuz para tomar café da manhã e minha avó fazia cuscuz para mim. É lindo. E ouvindo você falar, senti muito essa força dela aqui. Então, assim, só agradeço, Ana, por essa oportunidade, por esse canal, por a gente poder se conectar com essas pessoas aí mundo afora, por essa ferramenta que nos permite fazer essa conexão. E com certeza, como você falou, né, que a gente esteja juntas aí em muitos outros momentos e muitos outros projetos,
sempre honrando nossa história, ressignificando aquilo que a gente precisa limpar dos julgamentos que a gente tem em relação à nossa história, né? Porque o que a gente precisa ressignificar não é o que é o que a gente julga do que é, né? Então, já foi, né? Para que a gente possa trazer essa força para a gente. É só isso, né? Tudo que os nossos ancestrais querem realmente é que a gente seja forte e que a gente traga essa evolução para todo o nosso sistema familiar. Então, que a gente continue nesse caminho de autoconhecimento, de evolução, de desenvolvimento da nossa espiritualidade e da força da nossa ancestralidade, para que a gente possa realmente continuar perpetuando essa mensagem dos que vieram antes da gente nesse mundão de Deus aí, enquanto a gente está aqui trancado, e também depois que a gente puder voltar a botar as nossas carinhas lindas na rua e dominar esse mundão de Deus que está aí para a gente fazer o nosso melhor, como você falou, né? Colocar esse nosso melhor no mundo. Muita gratidão. Ótimo. Eu que agradeço. Agradeço vocês, já tive aqui algumas ideias, depois eu vou falar para elas, mas eu acho que vocês podem guardar aí. Vocês têm algum questionamento, alguma coisa, anota, que no sábado que vem, ela querendo ou não, a gente vai responder as perguntas. Pronto. Tá pronto, tá resolvido. Sábado que vem, neste mesmo horário, a gente só vai responder perguntas. Então, vocês podem mandar para o contato@anaminuto.com.br, que aí eu compartilho o KKK, e aí a gente pega algumas perguntas que são legais, que a gente pode responder e fazer exercício também. Porque vocês fizeram exercício também hoje, tá bom? Tchau, muito obrigada. Até o próximo vídeo.